Na solenidade de São Pedro e São Paulo, nós estamos reunidos neste encontro para meditarmos a palavra de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus a ser meditada hoje se encontra em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 5. Aqui nós sabemos que é um momento desse capítulo, esses versículos, onde Deus chama a atenção do povo hebreu, do povo conhecido como povo eleito de Deus. Neste tempo, em tempos antigos, era conhecido um povo que era um povo eleito de Deus, escolhido de Deus. Mas as outras nações eram tidas como nações pagãs. Elas não pertenciam a este povo eleito de Deus, escolhido por Deus. Era o que eles entendiam naquele tempo. Muito bem. Por eles, as outras nações ser um povo pagão, não fazia parte do povo eleito de Deus, qual eram as suas culturas? Eles fabricavam o seu próprio Deus. Como, por exemplo, lá no Egito, eles fabricavam aí um boi, né, e dizia que era seu Deus. Eles fabricavam uma ave, dizia que era o seu Deus. Eles fabricavam uma pessoa, do pescoço para cima, a cabeça de um animal e para baixo o corpo de uma pessoa, e diziam que era o seu Deus. Eles também entendiam que quando ele invadiu uma nação e derrotava essa nação, né, capturava, levava prisioneiro essa nação, eles entendiam era porque o seu Deus era mais forte do que o Deus da outra nação. Então aconteceu que o reino do Egito, os egípcios, né, levaram o povo eleito de Deus, né, capturaram eles e levaram eles prisioneiros. Eles, esse povo eleito de Deus, eles ficaram prisioneiros lá no Egito durante mais ou menos 70 anos. Então eles viram aquelas culturas. Porém, materialmente falando, essa nação do Egito era uma nação naquele tempo muito poderosa, muito forte em armas e exércitos. Então ela era muito poderosa. Ela vencia, vamos dizer assim, todas as nações que elas enfrentavam, elas venciam. Então eles tinham na sua mente, né, no seu entendimento, que o seu Deus, o seu divino, a sua divindade era mais forte do que as divindades, os deuses de outras nações, incluindo o Deus do povo eleito de Israel. O que acontece? Quando Deus manda Moisés ir lá no Egito e libertar este povo, quando esse povo estão já libertos na terra, já a caminho de Israel, Deus, através de Moisés, fala com Moisés, para Moisés falar para eles: olha, vai e fala para eles que não tenham, aqui em Êxodo 20, não tenham imagens na sua vivência, esse tipo de imagem lá do Egito. Não fabrique as imagens que eram fabricadas lá no Egito, né? E não se prostrem diante dessas imagens, porque o Deus deles sou eu, assim dizia Moisés para o povo de Israel, o povo eleito, para exercerem esta prática de idolatria, porque se entendia que quem tivesse ou fabricasse uma dessas imagens que eles vivenciaram, que eles viram lá no Egito, estaria praticando uma idolatria. Muito bem, irmãos, mas vamos fazer aqui um paralelo, né? Vamos fazer aqui um momento de entendimento. Em primeiro lugar,
não acredite na palavra do homem. O homem muitas das vezes usa a palavra para defender a sua religião. Quando nós estamos em uma meditação da palavra de Deus, a nossa religião tem que ficar de lado, porque senão nós vamos cometer graves erros, vamos cometer nessa meditação muitas idolatrias, porque a palavra de Deus você não pode usar para defender uma crença ou outra crença. Entendeu, irmãos? Então, muito bem. Mas acontece que aqui em Êxodo 20 está dizendo para não ter e não fabricar e não se prostrar diante dessas imagens, mas acontece que há em vários outros lugares na Bíblia. Tem um lugar, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ali vai nos dizer que Deus fez o homem. E em Gênesis capítulo 2, 7, vai dizer qual foi o material que Deus fez o homem. Vai dizer em Gênesis 2, 7, que o homem foi feito de argila da terra, quer dizer, o homem foi feito do barro. Então o homem, o material do qual Deus fez o homem foi de barro. Que nós entendemos então que Deus aqui ele mesmo fez uma imagem de barro. Sabemos que depois Deus soprou nas suas narinas com o seu poder e este homem veio a movimentar. Então aqui nós já estamos entendendo de que nós não podemos só pregar Êxodo 20, mas nós temos que pregar também mostrando aonde Deus fez, e nós vamos ver aonde Deus mandou fazer imagens. Então, por isso que eu estou falando, não acredite na palavra do homem quando ele usa só uma parte da Bíblia para defender a sua religião. Quando isso acontece, está cometendo um gravíssimo erro e nesse momento está praticando já aqui uma idolatria, porque está adulterando a palavra de Deus. É verdade que Deus em Êxodo 20 vai dizer que não faça e não tenha, não se prostre, é verdade, mas tem o porquê que Deus falou para este povo, que já foi explicado, né? Mas nós precisamos também explicar aonde Deus fez imagem e aonde Deus mandou fazer imagem. E o irmão não vai querer dizer de que no momento que Deus fez esta imagem, não vai querer dizer que Deus é um idólatra, né? E no momento que Deus manda fazer imagem, não vai querer dizer que Deus é um idólatra, não é verdade, irmão? Então, para que essas pessoas que vivenciam essas imagens que Deus fez e que Deus mandou fazer, se Deus não é um idólatra, então essas pessoas também não são idólatras, né? Mas vamos lá, vamos em frente com essa meditação. Muito bem. Número 1, em primeiro lugar, vamos fazer aqui umas considerações. Em primeiro lugar, a Bíblia está cheia de imagens. Aqui nós já podemos perceber que ela está cheia de imagens. Imagens das idolatrias pagãs e imagens sagradas. Aqui nós já podemos ver, né, irmão? Nesse momento que eu já expliquei que Deus fez imagens, né? Segundo, a palavra de Deus é uma só verdade. Ela não tem duas verdades. É uma só verdade. A palavra de Deus, ela em si se explica. Todos os pontos, os momentos, toda a palavra é explicada na própria Bíblia, né? Terceiro, ela não se divide para agradar a uma ou outra religião ou crença. Ela não se divide. Quarto, os que buscam ela para meditar, para defender essa ou aquela religião, está praticando aí já uma idolatria, né, irmão? Muito bem. Em Êxodo, aqui nós estamos em Êxodo capítulo 20, é onde Deus proíbe, né? Mas 5 capítulos para frente, aqui nós vamos ver em Êxodo capítulo 25, aonde Deus manda Moisés fabricar, construir um santuário. No versículo 1, ele vai dizer Deus falou com Moisés.
em Êxodo capítulo 25, de 1 a 22, no versículo 1, Deus falou com Moisés. No 2, Deus diz para Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada para a construção do templo, a construção do santuário, uma oferta alçada voluntária, isto é, de todo o coração, em um limite de justiça. Se você pode ofertar um tanto, que seja aquele tanto, nem mais e nem menos. Isso é uma oferta alçada, voluntária, sem imposição de ninguém, sem ser forçado. É de amor, é de coração para com Deus. Isto é uma oferta alçada e voluntária. Do versículo 3 ao versículo 7, mostra as ofertas que o povo trouxeram para a construção do reino, né? Para a construção do reino não, para a construção do santuário, né? No versículo 8, mostra, diz no versículo 8, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Deus está falando que quando eles construírem o santuário, Deus vai estar no meio deles, dos israelitas, né? Do versículo 9 ao 22, mostra como fazer o santuário. No versículo 18, diz, farás no santuário, Deus está dizendo para Moisés que depois do santuário construído, ali também vai ser construído a Arca da Aliança. E Deus está dizendo para Moisés que quando tudo estiver construído, ele vai subir na Arca da Aliança e vai estar em cima da tampa, no meio de duas imagens que Deus também mandou fazer, as imagens de dois querubins. O que é querubins? São anjos. Deus mandou fazer duas imagens de querubins, uma na extremidade da tampa e a outra do outro lado. Isso quer dizer de que Deus vai estar para o encontro com Moisés em cima da tampa, no meio dos dois anjos, das duas imagens dos dois anjos. Uma asa do anjo bate na parede do lado direito, a outra asa do anjo bate na parede do lado esquerdo, e as duas asas centraliza exatamente em cima da Arca da Aliança. É ali onde Deus vai estar presente para falar com Moisés, para Moisés dirigir as ordens de Deus ao povo de Israel, o povo eleito. Muito bem. Atenção para o versículo 22 daqui a pouco, que o versículo 22 que é o detalhe. Muito bem, mas antes, primeiro, o que é um santuário? Sabemos que o santuário é um lugar aonde o povo se reúne com Deus. Segundo, o santuário que Deus mandou Moisés fazer está cheio de imagens. Muito bem. Então nós já vimos que Deus, só em cima da tampa da Arca da Aliança, já mandou fazer duas imagens grandes, né? No versículo 22, aqui está o detalhe. Deus vai dizer para Moisés, eu venho ali em cima da tampa da Arca da Aliança, no meio das duas imagens grandes dos querubins, isto é, das duas imagens de anjo, ali eu falarei contigo, de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos dois querubins que estão em cima da arca, ali direi tudo o que você vai dizer para os filhos de Israel. Muito bem, irmãos. Pergunta: Deus praticou aqui uma idolatria? E Deus está incentivando as pessoas a praticar a idolatria? Porque ali Moisés, por primeiro, vai vir se encontrar com Deus e vai estar prostrado de joelho nesse encontro com Deus. Deus, por estar no meio das imagens e ter mandado fabricar essas imagens, Deus está praticando uma idolatria? Moisés, ao se prostrar diante dessas imagens,
com a presença de Deus, ele ali está praticando uma idolatria? Claro que não, né, irmão? Deus não ia praticar uma idolatria e incentivar os outros, as pessoas, os seus filhos amados, a praticar uma idolatria, né? Muito bem. Êxodo 25, 22. Deus está no meio de duas imagens, imagens de criaturas, anjos, detalhe, criado como ele criou Adão. Da mesma maneira que ele mandou fazer essas duas imagens, ele mesmo fez a imagem do homem, do primeiro homem Adão. Fez essa imagem de barro, como nós podemos ver, né? Deus está no meio deles. Será que Deus é idólatra? Primeiro, anjos vivem no céu, todos nós sabemos, né? Cheio da graça de Deus, todos nós sabemos. Mas vimos eles representados por Deus aqui na terra através de uma imagem. Nós vimos, acabamos de ouvir esta palavra. Se o irmão quiser, vai lá novamente e lê, né? 2. Assim são os santos. Aqui nós compreendemos os santos que estão também no céu, são representados por Deus aqui na terra, por uma imagem. Não é a mesma coisa? Qual é a diferença? Não é o mesmo Deus? Não foi Ele que mandou fazer para nos dar esse exemplo, para que nós também aqui, nos nossos dias, fizéssemos dos santos? É a mesma coisa. É só o irmão abrir o coração, meditar um pouquinho mais, que o irmão vai chegar a esse entendimento. Muito bem. Só que depois, né? Depois que esse povo foram chamados a atenção por Deus, né? Depois que Deus mostrou um lugar para que eles pudessem, né? Diante ali naquele lugar onde Deus se encontrava com Moisés, e até lá também ter esse encontro com Deus, né? Em Êxodo capítulo 31, depois de tudo isso, né? Depois de Êxodo 20 e Êxodo 25, né? Aqui Êxodo 31, Deus está conversando com Moisés lá no Sinai. E lá, por algum motivo, Moisés demorou um pouco, não se sabe se foi meses, ou se foi anos, ou se foi dias. Só se sabe que o povo se desesperou, não sei por que motivo, e praticaram aqui, se corromperam contra Deus, se corromperam contra Moisés e mandaram fabricar deuses para ele, tanto que Deus chamou a atenção deles, e mesmo assim aqueles praticam, eles corrompem as palavras, as ordens de Deus, né? Aí em Êxodo capítulo 32, de 1 a 8, Deus, aqui no versículo 7, Deus diz para Moisés: desce, Moisés. Moisés, você não acredita, desce, porque o povo que fizeste subir do Egito, né? E que eu já tinha conversado com ele, você mesmo foi até eles, falou o que eu falei para você falar para eles, eles se corromperam. Muito bem. No versículo 8 vai dizer que eles fizeram um bezerro de ouro e prostraram-se diante dele e ofereceram o sacrifício, dizendo: ó Israel, eis aí o teu Deus. Irmãos, está vendo só? As pessoas, tanto que Deus libertou eles do Egito, conversou com eles, explicou tudo para eles, e aqui eles praticam realmente uma idolatria. Aqui realmente é uma prática de idolatria. Por quê? Porque eles fizeram, né? Não foi Deus que fez. E eles disseram que este bezerro aqui, né, era o seu Deus. Tá vendo? Isso é uma prática de idolatria. Colocaram uma criatura que eles fabricaram, dizendo que era o seu Deus, fazendo a mesma prática do povo pagão, né? Bom, vamos lá. Aqui sim praticaram uma idolatria. Por quê? Primeiro, não foi Deus que fez, foi eles que fizeram idolatria. Segundo, não foi Deus que mandou eles fazer, eles fizeram mais idolatria. Terceiro, que em nenhum lugar que Deus fez ou mandou fazer uma imagem, ele disse
que era Deus. Está vendo só, irmão? Deu para compreender, irmão, até aqui? Deu para entender? Muito bem. Em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 23 a 29, ali depois de Moisés, né? Ali também Salomão construiu também um santuário, um templo, né? E ali vai dizer que também foi feito tudo que Deus mandou Moisés fazer. Por exemplo, os querubins foram feitos, aqui diz que os querubins foram feitos de madeira de oliveira, depois coberto com ouro, né? Mas no versículo 29, em 1 de Reis 6, vai dizer que esses querubins, essas imagens, elas foram feitas em todas as paredes do santuário. Tá vendo só? Nesse santuário, nesse templo construído por Salomão, as paredes do santuário, todas as paredes ficaram cheias de imagens de querubins. Entendeu, irmão? Muito bem. Me desculpe. Depois de Moisés, Josué, em um certo momento da sua vida, eu acho que se encontrava em um momento que eles estavam perdendo, né, em alguma situação de guerra. Então o que acontece? Moisés diz aqui em Moisés capítulo 7, versículo 6, diz que Moisés voltou a Israel, né, exatamente naquele lugar onde Moisés se prostravam para se encontrar com Deus, para conversar com Deus, diante das duas imagens, né? Josué também, ele vem a esse templo e se prostrou diante da mesma arca, do mesmo templo feito por Moisés, ele com os anciões de Israel. Isto é, de joelho diante das imagens. Aqui Josué e os anciões veneraram as imagens e adoraram a Deus. Como? Ali Deus esteve com Moisés. Então, para eles se prostravam ali, no momento que eles chegam diante das imagens, eles se prostram, mas aqueles praticam uma veneração às imagens, porque ali são sagradas, são sacras, porque foi Deus que mandou fazer. Tudo que Deus fez, a imagem que Deus fez e as imagens que Deus mandou fazer são sagradas, está no coração de Deus, é o amor de Deus, são criaturas que muito amaram a Deus, estão dentro do coração de Deus, estão no amor de Deus. Por isso, quando se chega diante de uma imagem dessa, se ajoelha venerando a imagem e adorando a presença de Deus, porque nós sabemos muito bem que ali Moisés se prostrou muitas das vezes diante dessas imagens em veneração e em adoração a Deus, e nós vimos que está escrito na palavra de Deus, né, irmão? Muito bem. Em João, capítulo 10, versículos de 22 e 23, mostra Jesus na festa da dedicação em Jerusalém. No versículo 23 diz que Jesus passeava no templo de Salomão. Portanto, o templo de Salomão estava cheio de imagem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, os apóstolos realizavam muitos sinais, assim diz, e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir junto com os apóstolos no pórtico de Salomão. Está vendo? Os apóstolos também estavam lá nesse santuário, nesse templo construído por Salomão, cheio de imagem. Agora aqui vai uma pergunta, irmão. Estariam Josué, Jesus e os apóstolos sendo idólatras, frequentando a um templo repleto de imagens de escultura? Você acredita nisso? Será que Deus fez imagem e ele é um idólatra? Será que Deus mandou fazer imagem e ele é um idólatra? Será que Deus incentivou as pessoas a vir e se prostrar diante das imagens? Esse povo, Deus ia incentivar as pessoas a praticar idolatria? Jesus está no templo de Salomão, cheio de imagem. Jesus é idólatra?
Josué é idólatra, né? Os apóstolos, junto com o povo, são idólatras por estar no templo de Salomão, cheio de imagem? Claro que não, né, irmão? Muito bem. Levítico, nós lembrando aqui um pouco mais da vivência do povo antigo, em Levítico capítulo 19, 30, ali vai dizer umas palavras assim muito confortadoras. Vai dizer assim: reverencieis, respeitareis o meu santuário. Tá vendo? Já tinha esta vivência de reverenciar ao santuário. O Espírito Santo mostra desde os antigos o uso das prostrações, reverências religiosas, as coisas sagradas, como os santuários e todos os objetos sacros presentes neles. Está escrito, nós vimos, todos os santuários era reverenciado pelo povo que amava a Deus, e ali dentro era reverenciado tudo que ali se encontra. Não tem como você reverenciar um santuário e recusando o que ali está presente ali dentro. Ali dentro está cheio de imagens. Eles reverenciavam no sentido religioso as imagens, mas naquele mesmo momento ali está se adorando a Deus, porque ali foi Deus. O que ele fez, o que ele mandou fazer, o que ele esteve presente e continua presente através desse incentivo, vamos dizer assim, até um mandato de Deus para que nós reverenciássemos, respeitassemos aquilo que ele fez e aquilo que ele mandou fazer. Muito bem. Tudo que estava dentro do templo era igualmente sagrado, inclusive as imagens, que por sinal no templo de Salomão era em todas as paredes. O salmista, no Salmo 138, versículo 2, vai dizer assim, outras palavras muito confortadoras: me prostro, assim diz o salmista, voltado para o teu sagrado, o templo. O templo, com certeza, tinha imagens dentro dele, como nós já pudemos ver, né, irmão? Muito bem. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, ali vai dizer assim, Jesus vai dizer para o apóstolo João, né, do qual nos nossos dias hoje nós temos a sua imagem presente no meio de nós, a imagem do apóstolo São João, né? Muito bem. Ali Jesus vai falar para São João: farei que, em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, Jesus vai dizer para São João: farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu te amo. Então, tudo que é sagrado e que Deus o ama, Deus nos chama a nós fazer essa reverência religiosa e, no mesmo tanto, praticando uma adoração a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O fato é que, irmãos, se a prostração fosse proibida diante das imagens, então nenhuma prostração seria permitida na Bíblia. Deu para o irmão entender, irmãos? Muito bem. Irmãos, eu quero falar para os irmãos que eu não falei nenhuma vez, de que todos os pontos de meditação, em todas as meditações que eu faço, fica escrito logo abaixo do vídeo, tá bom, irmãos? Um abraço, irmão, que Deus te abençoe grandemente, que Deus perdoe os nossos pecados e nos dê a graça da vida eterna. Irmão, não se esqueça que o meu nome é Não Sou Nada Sendo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Um abraço, irmão. Até a próxima.